Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo. E o de hoje vai falar sorte das crianças após a morte e o sexo dos espíritos. O fato de uma criança desencarnar em eternidade não significa, em absoluto, que ela irá desfrutar das benesses reservadas aos espíritos puros. Não é como se acredita na Terra que, dada a inocência da criança desencarnada, o seu espírito vai gozar privilégios especiais. Se ela não teve oportunidade de fazer o mal, também não fez o bem. O que acontece é que, a não ser no caso de ter terminado o seu ciclo de reencarnação, ela terá que voltar à Terra em novo corpo para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. O espírito de uma criança pode ser muito mais evoluído do que a dos seus pais. Disto se tem inúmeros exemplos, pois tudo depende do grau de adiantamento que tenha colimado, quer dizer, que tenha chegado ao seu ápice. Por outro lado, o espírito de uma criança também pode ser muito menos evoluído do que os espíritos de seus pais. O fato de desencarnar com pouca idade não isenta o espírito das provas que tem que vencer e que são essenciais ao seu aprimoramento espiritual. Existem várias causas para a interrupção da vida de uma criança em plena infância. Dentre elas, a que pode constituir uma prova ou expiação para os seus pais, ou aquele em que o espírito tenha vivido apenas o suficiente para complementar uma vida interrompida antes do tempo devido. Seria uma aberração se a metade do gênero humano que desencarna em eternidade fosse desfrutar sem esforço, das bem-aventuranças eternas. Nesse caso, seria uma injustiça de Deus liberar essa parcela das criaturas das condições quase que sempre duras impostas à outra metade. Pessoas viverem 5 ou 6 anos sem sofrer nada, quase nada, e outras viverem 50 ou 60, cheias de tribulações, de dores, de mágoas, de sofrimento. Segundo a doutrina reencarnacionista, isso não sucede, pois ela proclama que há igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem privilégios. E quem chegar por último, somente a si mesmo cabe queixar-se. Assim como os homens têm o mérito de suas responsabilidades, também têm das suas ações. Demais, não se pode considerar a infância como um estado de inocência, pois frequentemente surgem crianças portadoras dos piores instintos numa idade quando a educação ainda não pôde exercer a sua influência. É notório o fato de muitas crianças trazerem de uma forma inata a astúcia, a falsidade, a perfídia e até o instinto de roubo e de crime, não obstante o exemplo do meio em que vivem. De onde podem vir esses instintos perversos? Em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? Essa perversidade precoce somente pode vir do estado de inferioridade do espírito, nada tendo a ver com a educação. Os que são viciosos e porque progrediram menos e, portanto, têm que sofrer as consequências não dos seus atos na infância, mas dos erros que cometeram em existências anteriores. Os espíritos não têm sexo, da forma como se entende, uma vez que o sexo depende da construção orgânica. Entre os espíritos reinam o amor, a simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos, na afeição que conseguiram amealhar no decurso das suas outras existências. São os mesmos os espíritos que habitam o corpo de um homem
e o corpo de uma mulher. Consequentemente, é indiferente para o espírito nascer como homem ou como mulher. Tudo dependendo das provas que tenha que vencer ou das expiações que tenha que pagar perante a justiça divina. O espírito deve progredir em todos os sentidos. Cada sexo, cada posição social oferece-lhe provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Nascendo apenas num dos sexos, o espírito só saberá o que sabe o que viveu naquela condição. Ao passo que, para poder colimar, terminar a sua evolução em todos os ângulos, ele precisa saber e sentir o que sabem e o que sentem a mulher e o homem. E essas experiências são feitas na Terra, em novas e sucessivas reencarnações. Vamos falar um pouquinho das ideias inatas. O espírito evolui incessantemente e em cada encarnação ele acumula uma parcela apreciável dos novos conhecimentos. Quando renasce na Terra, num novo corpo, mantém de uma forma inata muito daquilo que aprendeu em existências anteriores. É fato que, mudando de corpo, o espírito não pode lembrar-se de tudo que aprendeu, dos gostos, das propensões que tinha por determinadas artes, ofícios e da dedicação para com determinados ramos do conhecimento humano. Mormente, se numa encarnação tivesse sido um homem de elevada posição social, com todos os recursos que os bens materiais oferecem, os quais lhe possibilitaram enfronhar-se no autoconhecimento de muitas matérias. E na vida seguinte tivesse nascido numa posição humilde, enfrentando uma vida repleta de vicissitudes, de dificuldades, na qual teve que trabalhar arduamente pela conquista do pão de cada dia, sem ter possibilidade de se dedicar a um ramo do conhecimento mais nobre. Não obstante, vêm-se pessoas nascerem em condições paupérrimas, que apesar disso, pelo próprio esforço e determinação, tendo uma reminiscência muito vaga do passado, tudo fazem para se elevarem na vida, graças aos conhecimentos que adquiriram em vidas passadas e que são conservadas de uma forma inata. Existem numerosos casos de pessoas que nasceram em condições assaz obscuras e, no entanto, conquistaram celebridade no campo das ciências, da política, das artes, das línguas e de outros ramos de atividade. Demais, a lei de reencarnação oferece muitas nuances. Um cientista orgulhoso, materialista e prepotente que conspurcou o seu conhecimento, aplicando o seu saber em detrimento do gênero humano, na vida seguinte ele pode renascer com uma série infinda de deficiências, até mesmo como uma criatura excepcional, não se lembrando de nada do que foi no pretérito, levando uma vida de sofrimentos e que, entretanto, não significa a perda de seus conhecimentos e aquisições anteriores, que ele conserva no seu estado latente. Considerando-se ter o espírito que evolui moral e intelectualmente, pode acontecer que numa encarnação as suas faculdades intelectuais permaneçam adormecidas, para que ele possa evoluir mais no campo da moral, pois em muitos casos o homem não evolui simultaneamente nesses dois campos. Dr. Bezerra de Menezes, quando Joaquim Travassos lhe ofereceu um volume da tradução que havia feito do Livro dos Espíritos, deu início à leitura da obra enquanto ele fazia o trajeto de bonde entre o seu consultório e a sua casa. Posteriormente, ele afirmou que tudo aquilo que lhe era novidade, mas ele já conhecia aquilo. Por isso ele dizia ser um espírita de nascença. O velho apóstolo do bem já tinha conhecimento desse gênero, porque o espiritismo existe desde tempos imemoráveis, e ele já havia tomado conhecimento de tudo aquilo, embora a doutrina espírita não tivesse ainda sido completamente codificada.
Ele não era um espírito apegado a sistemas. E embora já tivesse sido católico e protestante em outras vidas, não hesitou em aceitar a verdade nova trazida pela revelação espírita, fazendo-o com naturalidade. É evidente que era a ideia inata do grande ceareiro que estava funcionando. As ideias inatas são, portanto, reminiscência das vidas progressas que desabrocham no decurso de novas existências temporais. Muitas pessoas chegam mesmo a reconhecer lugares onde parece terem estado anteriormente e mesmo o encontro de pessoas que logo à primeira vista lhes pareçam familiares ou já conhecidas, o que pode representar uma indicação de que conviveram com elas em encarnações anteriores. É notória a existência de crianças precoces que desde a mais tenra idade manejam instrumentos musicais, fazem partituras, tornando-se exímios pianistas, matemáticos ou portadores de uma tendência para determinada arte. Conhecimentos, esses somente admissíveis em pessoas adultas. Vamos falar também agora um pouquinho sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 39. Verificam-se comumente na Terra dois gêneros diferentes de famílias. Uma se forma pelos laços consanguíneos e a outra se entrelaça por atos espirituais muito estreitos. Existem, dessa forma, famílias homogêneas nas quais todos os seus integrantes vivem num círculo de verdadeira harmonia e fraternidade, dentro do maior respeito e compreensão. E também famílias heterogêneas, nas quais um ou mais de seus integrantes alimentam pensamentos destoantes, revelando tendências pouco lisonjeiras. A alma não é criada simultaneamente com o corpo, pois ela já existia antes da concepção. Os pais não geram os espíritos, mas somente o corpo. Deus, em sua infinita misericórdia, permite que espíritos que são simpáticos e que nutrem entre si uma grande afeição se reúnam numa mesma família a fim de estreitarem ainda mais os laços afetivos e também permite que espíritos que são antipáticos, de sentimentos antagônicos e até inimigos, nasçam no seio de uma determinada família com o objetivo de silenciarem rivalidades contraídas em vidas passadas, para que, pelo exemplo recíproco, quebrem a frieza que entre eles existira. O Evangelho de João afirma que nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. O de Marcos, por sua vez, sustenta que seus irmãos saíram para se apoderarem dele, alegando que estava fora do seu juízo. Essas passagens evangélicas demonstram que não existia entre o mestre e os seus irmãos terrenos uma perfeita afinidade espiritual, que os mantivesse solidários em quaisquer circunstâncias. Pelo contrário, eles se mostraram hostis e pouco dispostos a prestigiarem a obra de Jesus. Muitos espíritos distanciados da elevação espiritual de Jesus, eles não haviam compreendido o sentido libertador da sua missão. Para eles, os ensinamentos do Mestre eram incompreensíveis e extemporâneos. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia, o da comunhão de pensamentos, que estreitam a afetividade entre os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Por isso é comum observar-se no mundo maior afetividade entre pessoas oriundas de famílias diferentes, do que entre irmãos, filhos do mesmo pai. Os laços familiares dos que se unem por elos de simpatia são duradouros e fortificam-se
à medida que os espíritos evoluem, perpetuando-se no plano espiritual através das várias migrações da alma. No entanto, aqueles que se unem unicamente por laços consanguíneos, os elos de simpatia são frágeis, como a própria matéria, extinguindo-se, senão na vida presente, logo após a desencarnação. Quando Jesus foi procurado por sua mãe, seus irmãos e irmãs, ele apontou para seus apóstolos, dizendo: eis aqui minha mãe e meus irmãos e irmãs, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 20 e 21. O Mestre considerou seus apóstolos como sendo seus irmãos espirituais, mais do que seus irmãos carnais, aos quais estava meramente ligado por laços consanguíneos. Acontece muito frequentemente nascerem crianças gêmeas, que demonstram grande afinidade entre si, e outras, muitas das vezes, se sentem completamente diferentes, opostos em aptidões, em gostos e na própria vivência. São espíritos que se compromissaram antes da encarnação. No primeiro caso, para viverem e progredirem juntas. E no segundo, para aprenderem a se amar, removendo arestas do passado e de inimigos do pretérito, que transmudarem os amigos do futuro. Um ponto que deve ser salientado é no tocante à parentela terrestre. No mundo espiritual, há uma alternância do grau de parentesco, pois um espírito que numa determinada existência foi nosso avô, poderá numa outra vir a ser o nosso filho, nosso neto, bisneto, ou mesmo acontecendo com relação aos pais e outros membros da família. Existem espíritos que, num rasgo de generosidade e de desprendimento, pedem a Deus para receber como filhos espíritos que numa vida passada foram seus desafetos, e mesmo os causadores da sua infelicidade na Terra. Numa obra subsidiária espírita, há a narrativa de um marido pouco vigilante no tocante às coisas nubilentes da alma, que, apesar de ter uma esposa de uma extremada dedicação, manteve em seu círculo de relações 3 amantes, que afetaram sensivelmente a estrutura moral do seu lar. Todos desencarnaram, e o espírito do esposo se tornou uma presa fácil dos espíritos das amantes, os quais passaram a atormentá-lo no plano espiritual. Após viverem determinado tempo na erraticidade, o espírito da esposa, que já havia atingido um razoável nível evolutivo e que não tinha mais necessidade de reencarnar na Terra, pediu a Deus e obteve a permissão para nascer novamente no mundo, para se casar com o mesmo esposo e receber como filhos os 3 espíritos das antigas amantes do marido, os quais foram, evidentemente, a causa da sua infelicidade na Terra. É evidente que quando todos estiverem reencarnados, serão espíritos de sentimentos heterogêneos, que não terão os elos de simpatia presidir seus destinos, mas a mãe, com a sua extremada dedicação, envidará todos os esforços e toda a abnegação para que todos se estreitem num só elo de amor, de respeito e de simpatia, que indubitavelmente terão reflexos salutares nas vidas subsequentes. A verdadeira afeição de alma para alma é a única que sobrevive à destruição do corpo carnal. Apenas as afeições espirituais têm o caráter permanente, pois as de natureza carnal se despem com a causa que as originou. A união e a afeição, que provavelmente vão prevalecer entre familiares, remontam a vidas anteriores, quando se desenvolveu a simpatia mútua que se estreita cada vez mais no desenrolar das reencarnações. É muito comum afirmar que um indivíduo cujo caráter, gostos, inclinações, nada tem de comum com os demais parentes,
Parece não pertencer à família, que está deslocado e não encontra ambiente propício para adaptação. Muitos dizem, parece que cai de paraquedas nessa família, ou então são taxados como a ovelha negra. Trata-se, evidentemente, de um espírito oriundo de outra família, que por uma razão ou por outra deve aprender e exemplificar. Algumas passagens evangélicas revelam essa afirmação de Jesus, de que um dia, em época propícia, haverá um só rebanho, haverá um só pastor. É óbvio, pois, que o escopo do Mestre é que toda a humanidade se irmane num só elo de fraternidade, como se for uma só família, sem discriminações ou convencionalismos. Nesse dia tão distante ainda de nós, todos nós vamos nos entrelaçar num só elo de fraternidade e de amor. Mas com a esperança em nossos corações, com a vontade de nos melhorarmos, com a nossa determinação. Um dia chegaremos lá, porque somos centelhas divinas. E ao Pai nós vamos retornar. Beijo em seus corações e até o próximo vídeo. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.